Olá, Paulo Roque, mais uma quarta, nós aqui de novo, hein? De novo. E olha, Paulo, parabéns nós... aí atrasado para você, Mônica. Ontem foi o seu aniversário. Olha, e continue assim, sempre sorridente, com muita saúde e muito tempo para você. Amém. 7/7, número cabalístico. Hoje o nosso programa não vai ser cabalístico, mas vai ser bastante cheio de assunto interessante. Bom, claro, vamos comentar sobre o teste positivo do presidente Bolsonaro, as implicações disso e algumas opiniões pessoais. Dois assuntos importantes de interesse do consumidor são a quantidade de desistência, né, de mais de 280 mil pessoas desistindo nos últimos 2 meses de plano de saúde sem poder pagar. Vamos falar também sobre as diretrizes da entrega do etanol. Será que isso vai baratear para o consumidor final? Temos mudanças ministeriais ou não? Ministro Ricardo Salles e nova indicação ou nova nomeação de ministro da Educação. Temos aí uma lista de 3 ou 4 candidatos. E, por fim, como é que é a nossa percepção de tempo em plena pandemia? Vamos logo que o nosso tempo está correndo. Pá. Começando pelo Bolsonaro. Testou positivo. E aí? Ele disse que é uma chuva que todo mundo pode passar por ela. O que você acha? Isso pode realmente acontecer, Mônica. É um vírus, e como vírus, é evidente que ele está circulando. Até que venha a vacina, nós vamos estar com toda essa insegurança. Isso é fato. Agora, o que eu não gosto é de subestimar a doença. O que eu nunca gostei foi de subestimar a doença, não andar com máscaras em público. O presidente mesmo, antes de testar positivo, antes de ter os sintomas, porque seguramente ele já estava com o vírus, ele esteve em Araguari, pegou crianças no colo, inclusive as pessoas lá estão preocupadas. Eu vejo, independentemente de ser o presidente da República ou não, essa responsabilidade social todos nós temos que ter. E quando se trata do presidente da República, o exemplo arrasta. Então, muita gente acaba, infelizmente, seguindo essa situação e expondo a saúde de outras pessoas. Ou seja, desde o começo todo mundo alerta isso, né, ao presidente, e de alguma maneira foi uma negligência dele, como seria ou acontece com qualquer um de nós. O fato é que, em função dessa atitude, muita gente pode ter sido infectada e alguns sintomáticos ou não, outros vão ser mais graves ou não. Ou seja, o alerta continua. Quanto maior a prevenção, quanto maior o cuidado, melhor para todo mundo, né? Agora, uma questão, Mônica, que eu chamo a atenção é que eu também não gostei da reação nas redes dos adversários do presidente. Eu acho que nenhum extremo é bom. Da mesma maneira que se critica muito esse gabinete do ódio, esse chamado gabinete do ódio, que dispara mensagens raivosas contra a oposição ao presidente Bolsonaro, contra personalidades da oposição, da mesma maneira eu acho que não cabe também desejar a morte do presidente. Isso é algo assim, mostra que essas mídias, né, estão muito irracionais. Pode discordar do presidente, né? Nós aqui mesmo várias vezes criticamos o presidente, a conduta dele, mas daí você desejar a morte do presidente ou de qualquer, isso não serve nem para o seu inimigo, para qualquer outra pessoa. E isso ganha espaço na rede. Eu vejo jornalistas escrevendo sobre isso. Inclusive, teve um artigo de jornal onde o jornalista disse claramente porque deseja a morte do presidente. Achei de uma falta de responsabilidade social muito grande. Embora eu deixe claro, tem muitas restrições a muitas coisas que o presidente esteja fazendo, mas temos que separar as coisas. Eu vi artigos de médicos falando também claramente que esperavam, eu espero vê-lo entubado, foi o que ela disse. Eu acho que esse toma lá da cá está muito claro também, porque essa polarização cada vez mais acentuada. Houve também um momento que, da parte dele para o outro lado, foi bastante forte e veemente, então é como se fosse uma troca de chumbo.
e troca de chumbo dói. Então, eu também concordo com você. Eu espero que ele se restabeleça e que todo o Brasil fique mais equilibrado para que a gente possa continuar e ele possa realmente governar. E eu penso que Covid, que qualquer doença, é tempo para a pessoa também assentar a cabeça e pensar. E, por falar em pensar, eu estou pensando muito na questão da saúde, e aí vai entrar o direito do consumidor. Eu queria já antecipar. Os planos de saúde perderam 283 mil clientes nesses últimos 2 meses. Isso significa uma queda grande no faturamento. Você acha que isso vai dar em quê? Aumento do custo para quem se mantém? Vai haver alguma readequação ao mercado? Como você vê essa questão da queda acentuada? Mônica, primeiramente, os planos de saúde vêm perdendo consumidores desde 2015. Com a crise econômica, os planos perdem. Agora, você sabe que nós temos cerca de 20% da população que tem plano. Tem 80% que não tem. E o maior desejo de quem não tem é ter um plano de saúde, exatamente por conta de quê? Está provado em pesquisa, por conta da má prestação dos serviços públicos de saúde. Sim. Isso é um fato. Agora, o modelo brasileiro, o plano de saúde no Brasil é muito caro e ineficiente. Mas ele é muito caro por quê? Ele é muito caro só porque os donos dos planos querem? Não. É preciso separar o joio do trigo. Eu estive em Portugal recentemente e lá um plano de saúde é muito mais barato que aqui no Brasil. Por que isso? Por que lá, tendo estruturas mais caras, você consegue ter um plano de saúde mais barato que aqui no Brasil? Em outros lugares da Europa acontece o mesmo também. É porque aqui no Brasil, uma das críticas que os especialistas dizem que acaba prejudicando o consumidor, que no afã de querer proteger o consumidor, você tem uma regulamentação muito forte em cima dos planos de saúde. Sim. Isso implica em quê? Custos. Esse aumento. Tanto é que tem uma série de planos, dezenas e dezenas de planos de saúde saindo do mercado. Isso não é bom para o consumidor, que deveria ter mais planos oferecendo isso. Então, tem que haver, na minha opinião, uma reforma da lei dos planos de saúde, dando mais opções ao consumidor. Hoje, praticamente, só tem 2 possibilidades de planos para o consumidor. Um ambulatorial, onde ele só tem direito à consulta, etc., e emergência, situação de urgência e emergência, e aquele geral, onde tem o ambulatorial e a questão de cirurgias, tratamentos, etc. E nesses 2, os planos têm que cobrir todo tipo de doenças. Então, você não tem espaço para que o plano tenha mais modelo de negócios. Vamos imaginar alguém que não tem condições de pagar um plano com cobertura total. Ele pode ter condições de pagar um plano com uma cobertura mais básica. E é isso que nós precisamos enxergar. Mas eu estou protegendo o consumidor. Não, o regulador não está protegendo o consumidor, porque ele está protegendo a elite dos consumidores. Isso você tem uma grande parte de consumidores, sobretudo de baixa renda, que não tem acesso a um plano de saúde hoje por conta dos altos custos gerados não apenas pela má gestão dos planos, mas também por um excesso de regulamentação e uma rigidez dos modelos de negócio. E isso cabe, então, ao Congresso Nacional, essa discussão? Claro, tem lá no Congresso Nacional, tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa discussão, todos já se deram conta que ela precisa acontecer. E não acontece. E não acontece, infelizmente. Falando de consumidor, para pegar o embalo, o presidente informou que o Conselho Nacional de Política Energética vai estabelecer diretrizes que o etanol vai ser sendo vendido diretamente para os postos de combustível, e isso aí vai baratear. Podemos sonhar com esse horizonte tão bonito assim? Mônica, primeiramente, eu apoio a medida e sempre defendi que não faz sentido o etanol ir até uma distribuidora para depois ir para o posto de gasolina. Essa viagem ela acaba representando mais custos para o consumidor. Eu sempre defendi isso. Agora, que vai implicar em redução geral no preço do combustível, eu tenho muita dúvida. Sabe por quê? 2 fatores. Primeiro, que
você só tem 5% dos postos no Brasil que são bandeira branca, ou seja, pode comprar um combustível de qualquer distribuidora. Esses, em princípio, é que a usina poderá vender diretamente para eles. Sim. Tá? Outra coisa, quando você tem o nosso combustível, a gasolina, ela tem uma mistura de etanol. Essa mistura não vai poder ser feita no posto. Ela tem que ser feita onde? Dentro Na origem. da distribuidora. Então, você tem um mercado que vai continuar indo para as distribuidoras. Outro ponto. Então, quer dizer, primeiramente, só os postos bandeira branca poderiam, se ele vende aquele etanol puro, que ele vende diretamente na bomba, esse sim, ele vai poder comprar. Mas um posto bandeira Petrobras, por exemplo, ele tem um contrato com a bandeira Petrobras que ele só pode comprar qualquer tipo de combustível diretamente da distribuidora. Sim, então, como é que o governo vai permitir que esse posto possa comprar direto? Como é que ele vai influir, quebrar essa relação contratual da bandeira Petrobras com o posto Petrobras, de outras bandeiras com as suas distribuidoras? E tem um terceiro fator. Tributos. A gasolina hoje, vamos imaginar, em média, R$ 4,00. Sabe quanto disso é tributo? ICMS, tudo? COFINS, PIS, COFINS? Quase R$ 3,00. 50%. A nossa gasolina é muito tributada. E quem paga? É isso que eu já chamei a atenção aqui. É uma tributação excessiva em cima de consumo de produtos essenciais, produtos básicos. Então, não basta dizer que o posto vai comprar diretamente das usinas. Ok, Paulo. Então, essas diretrizes elas precisam ser mais detalhadas e mais explicadas, mais efetivadas, porque, por enquanto, não dá para iniciar esse processo. E, por falar em iniciar esse processo, nós temos aí 2 processos ministeriais ou ministeriáveis em andamento. O Ministério Público pede a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está para sair, e há rumores da nomeação do novo ministro da Cultura, que está aí numa lista tríplice. Da Educação, perdão. É uma lista tríplice, não me esqueci o primeiro nome, o segundo é Ricardo Salles, e o outro, não nessa ordem, mas o Antônio Flávio Testa, que é um antropólogo, que foi o primeiro nomeado secretário executivo do Vélez, lá, o primeiro-ministro. O primeiro ministro. Você aposta nele, no nome dele? Eu aposto, aí eu não sei se essa aposta é uma vontade muito grande, porque sei o quanto ele é preparado, capaz, envolvido, antenado, acho ele muito ágil, muito fiel, ele tem uma característica assim, de vestir, espírito de corpo muito forte. Então, eu aposto nele se o jogo for bem na capacidade e na técnica, entendeu? Eu não sei o tamanho do jogo nem as armas usadas, mas eu acho que o Testa seria um grande nome para a educação. É um cara que vem da UNB, né, mestrado. O Major Vitor Hugo também. Ah, é? Esse eu nem. Então é o 4º nome, né? Então, eu gostaria muito que fosse ele, porque eu acho que ganhamos todos. Mas, enfim. E quanto a essa questão do Ministério Público pedir a saída do Ricardo Salles por improbidade administrativa? Eu não gosto muito, como advogado, eu não gosto muito dessas interferências diretas da administração do judiciário. Quando ele pede para o judiciário afastar. Eu não gosto. Eu acho que o Salles pode responder todos os processos de improbidade, mas ainda afastá-lo liminarmente, quando ainda não foi julgado todo o processo, entendi. Eu acho que é uma violação muito clara ao princípio dos 3 poderes. Você, primeiro, tem que aguardar a defesa do ministro, o processo ser julgado, mas não é uma situação para você afastar pela justiça. Isso não é comum. Tem que haver uma falta gravíssima. Questão do meio ambiente. É sério? É sério. Agora, posso dar minha opinião? Politicamente, eu acho que o ministro Salles está com dias contados. Mas quem vai tirá-lo, na minha opinião, quem deve tirá-lo não é a justiça. É quem o nomeou, o presidente da República. É que também o ministro já vem acumulando
fatos que fazem um pacote que justifica, né? E sabe por que eu acho que a pressão contra ele está grande? Os investidores internacionais estão dizendo e já mandaram vários recados ao Brasil. Você tem a União Europeia dizendo que não dá o ok final no acordo comercial Mercosul e União Europeia, e esse acordo é fundamental para o Brasil. O próprio governo anunciou como uma grande conquista. Outra questão, a Amazônia. Os investidores internacionais não estão satisfeitos com a maneira como tem se tratado a questão da Amazônia. Tem muito erro da percepção lá de fora em relação à Amazônia? Tem. Tem muita ideologia? Tem. Mas também tem algo que é fato. Ou seja, não há uma espécie de jogo ideológico também por parte do governo brasileiro nessa matéria da Amazônia. Então, não dá para tratar dessa forma. O certo é que o mundo espera uma manifestação mais firme do governo brasileiro em relação à Amazônia. Nós já estamos vivendo um momento de pandemia, ainda vamos ter essa dificuldade. Então, com esse contexto, eu vejo que o ministro Salles está com dias contados, porque o governo brasileiro precisa desses investimentos, precisa desse acordo, e os militares. Não esqueça que quem preside o Conselho da Amazônia hoje é o vice-presidente Hamilton Mourão. E os militares, no fundo, gostariam dessa mudança. E tem, conforme se tem observado aí nos bastidores, informações de que eles têm pressionado nesse sentido. Então, eu vejo que temos aí algumas mudanças pela frente. Temos mudanças pela frente. Bom, para finalizar, ontem eu escutei de uma menina de 13 anos assim: se eu estivesse em aula, ainda era março. E eu achei aquilo muito curioso. Ela disse que o tempo estaria passando muito devagar quando ela está em aula, e agora ela está em casa e disse que já é meio do ano. Para mim, o ano está acabado. Ontem eu recebi de presente o calendário 2021. Então, foi muito emblemático, né? Esse ano é um ano, não é perdido, mas é um ano que é bem diferente. Então, como é que... Eu estava lendo aqui a matéria sobre essa percepção do tempo que eles chamam da gente, às vezes, se sentir preso ao presente. Você tem essa sensação de que dia é hoje? Hoje é sábado, domingo, é segunda, de manhã ou é de tarde? Eu almoço na hora do almoço, eu janto na hora do jantar. Você tem essa percepção? Eu quero comentar um pouco sobre isso. Ô, Mônica, a gente já comentou aqui alguma coisa? No início, não. No início, eu fiquei muito perdido. Domingo, eu vou trabalhar porque tanto faz ser segunda ou ser domingo. Mas uma das coisas importantes é você incluir na sua rotina, nessa pandemia, sobretudo muitas pessoas que estão em home office como eu, é que, entenda, sábado é sábado, domingo é domingo. Levante, se prepare para trabalhar como você fosse para o escritório. Assim eu faço. Né? Crie aquelas rotinas. E é evidente que isso ajuda muito você entender. Mas que, no fundo, há uma ansiedade muito grande, porque é uma contagem regressiva sem dia final. Enquanto não vier essa vacina, e agora tem uma notícia de uma vacina chinesa, que o governo brasileiro, que o governo de São Paulo fez um acordo de cooperação com o governo chinês, que vai receber também tecnologia para produzir essa vacina aqui no Brasil. O mesmo aconteceu com a Universidade de Oxford e o governo brasileiro. Ou seja, o Brasil estava perdendo essa guerra tecnológica e, em tempo, tem aí duas boas alternativas. Tomara que essa vacina chegue. A de Oxford promete para dezembro já vacinar 10 milhões de pessoas. Eu estou torcendo por isso. Mas a questão aqui da matéria não é nem sobre necessidade óbvia da vacina, é sobre o quanto uma crise pode nos dar uma sensação que eles chamam de agência temporal. Como é que a gente tem a capacidade, às vezes, de gerenciar o tempo ou de manipular o tempo. E eu me vi nessa matéria, além de fazer minha rotina, eu também percebi que eu
manipulo o tempo. Quando eu quero que a minha manhã seja maior ou preciso que ela seja maior, eu me engano com o almoço 3 da tarde. Então, eu percebo que a gente pode moldar esse tempo de acordo com os nossos interesses ou as nossas necessidades. Então, isso, às vezes, pode nos fazer perder a noção do tempo. É muito curioso isso, sabe? Eu tinha pensado nesse aspecto que você coloca, mas eu concordo. É muito interessante. Por isso, às vezes, a pessoa, se fizer sempre almoça meio-dia ou almoça às 5, janta às 3 da manhã, ela não sabe que dia é hoje. Então, manter a rotina é fundamental, mas a gente também pode usar o tempo, estando em home office, a nosso favor, de acordo com o nosso interesse. Então, era um registro interessante para a pessoa em casa refletir. O tempo nosso são 24 horas por dia. Faça você o que fizer. À meia-noite, você recebe na sua conta poupança do tempo novas 24 horas. Vai caber a você fazer com essas 24 horas o que quiser. Aproveitar ou desperdiçar. Fica a lição. Fica a lição. Fica um alerta. Gostei. Um beijo para você. Um grande abraço. Ah.